Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do domingo, dia 31 de janeiro, quarto domingo do tempo comum. A liturgia deste dia tem como tema mais importante o tema da autoridade de Jesus. Certamente, se Ele é o Filho de Deus que habita entre nós, suas palavras, suas atitudes, seus gestos se revestem de um significado extraordinário para cada um de nós. A primeira leitura, que é tirada do Antigo Testamento, do livro do Deuteronômio, nos apresenta Moisés dizendo que o Senhor Deus fará surgir para ti um profeta como eu, e a ele deverás escutar. É claro que está falando, sem ele saber, de Jesus. Quando efetivamente Jesus se encarnou e nasceu e começou a ter atividade pública, começaram a dizer: mas então agora sabemos que quando Moisés estava falando de um profeta como eu, estava falando de Jesus. E o que quer dizer um profeta como eu? Um profeta que não se limita a indicar os 10 mandamentos, como fez Moisés, não apenas indicou os 10 mandamentos. Não apenas indica caminhos, não apenas dá conselhos, mas é alguém que ficou no meio do seu povo, abrindo caminhos, caminhando à frente deles, compartilhando todas as circunstâncias daquela aventura de deixar a terra da escravidão no Egito e atravessar o Mar Vermelho e depois atravessar o deserto, e durante 40 anos Moisés não foi um profeta que do alto do seu, quem sabe, do seu posto de observação indicava o que fazer. Ele estava no meio deles. E assim Jesus, um profeta como eu, um profeta que não somente diz o que Deus vai fazer e o que nós devemos fazer, mas que compartilha totalmente a nossa condição humana. E o Salmo que é rezado hoje é o Salmo número 94, que nos recorda um momento delicado da história da antiga aliança. O refrão diz assim: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz do Senhor. Que é um convite que vale para mim, para você também no dia de hoje. Este convite a não fechar o coração e a ouvir a voz do Senhor se refere a um momento quando o povo que tinha saído do Egito, quer dizer, da escravidão, estava no deserto já desanimado, reclamando contra Moisés e reclamando contra Deus. Pelo menos lá tínhamos cebolas e estamos com saudade daquela carne, nas panelas com carne das cebolas. Quer dizer, não apreciavam a liberdade e tinham perdido a esperança de que Deus mantém a sua palavra de entregar-lhe a terra que tinha prometido. E então, recordando aquele fato, o Salmo diz: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. E o que é que Ele nos diz? E como é que Ele nos fala? Ele nos fala de muitas maneiras, através da sua palavra, que nós não somente lemos em casa solitariamente, mas ouvimos participando da missa, e alguém lê o Evangelho e depois dá uma explicação, através do Papa, que com facilidade agora fala e sua voz nos alcança através dos meios de comunicação que vão reproduzindo, transmitindo, às vezes online, diretamente. Também das circunstâncias da vida. O que é que Deus nos diz através desse coronavírus? E o que é que Deus nos diz através desta circunstância, daquela outra? Porque são como que provocações
que apresentam para nós talvez desafios, que exigem de nós uma atenção redobrada para algumas coisas, mas é Ele que está nos falando, com certeza. Então é um grande convite que não devemos perder. E no Evangelho, Jesus ensina na cidade de Cafarnaum. E todos ficavam admirados, diz o Evangelho, porque ele falava com autoridade. O que quer dizer que Jesus falava com autoridade e não falava como os doutores da lei? Os doutores da lei, eles iam ler no livro e depois repetiam o que tinha lido. Mas Jesus fala daquilo que sim tinha lido, sabia de cor toda a lei de Deus, mas como se as palavras dele nascessem de dentro das entranhas de sua experiência com Deus, na intimidade com o Pai, e de sua experiência da humanidade, de tal maneira que as palavras iam tocar diretamente o coração de cada um. É como quando ele vai pelo campo e vê uns passarinhos voando e depois vê umas flores, uns lírios que ninguém tinha plantado e veja uns pássaros do céu. Veja, eles não plantam, eles não trabalham, mas Deus os alimenta e reveste as flores com grande beleza. Por isso buscai primeiro o reino de Deus e não vos preocupeis. Não vos preocupeis com o que comer, com o que vestir. Quer dizer, as palavras dele acalmavam a alma e eram motivo de conforto, de renovação da esperança. A palavra de Jesus tocava no coração daqueles que o ouviam, dos seus discípulos, porque respondiam à inquietação que cada um carregava no seu coração. Respondia ao medo, respondia à ansiedade, respondia aos conflitos, às confusões. E aquela palavra chegava como uma chuvinha que chega na terra ressequida. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Oh, que palavra maravilhosa! Porque que alívio! Então eu estou incluído, eu também sou chamado, porque eu tenho que me reconhecer como pecador. Quem pode ter a presunção de dizer que eu sou justo? Eu não vim chamar os justos, os que se consideram justos, mas os pecadores, mas aqueles que têm a simplicidade de se reconhecer limitados e pecadores. Então ensinava como quem tem autoridade. Depois Jesus expulsa um espírito mau e todos ficaram muito espantados. E dizem, o novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles lhe obedecem. Então, é uma autoridade que não é somente a expectativa de que quem o ouve coloque em prática aquela palavra, mas realiza coisas admiráveis. Então, aquele homem que era possuído por um espírito mau ficou livre e ficou curado daquele espírito mau. E então, cabe a nós a seguinte questão hoje. Eu reconheço esta autoridade de Jesus na minha vida e, portanto, sigo o Senhor. Esta autoridade que tem o poder de dizer ao mar, cala-te, e se fez uma calmaria, uma bonança, quando o barco parecia afundar. Esta autoridade que diz ao espírito mau, cala-te, e ele saiu daquele pobre rapaz que era possuído. E então, é verdadeiramente o ponto de referência para o nosso comportamento, para julgar e avaliar as situações da nossa vida. Qual é a nossa resposta? Queremos ficar focados nele, porque ele é o eixo de uma vida conduzida com beleza, com significado, com grandeza de horizonte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.